Começou? Em nome de Deus e nos termos da lei orgânica do município, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do ano de 2020 da Câmara Municipal de Equador em 17 de setembro. Solicito da secretária fazer a leitura da ata da sessão anterior. Fábio Aurélio Bucão e Josenildo Alexandrino da Nóbrega. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida a ata da sessão anterior, que é aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente justificou as ausências dos vereadores José Disseu dos Santos e José Geraldo da Silva Júnior e submeteu à discussão e votação os requerimentos de números 52, 53, 54, 55 e 56/2020, que foram aprovados por unanimidade. A palavra foi facultada aos senhores vereadores que fizeram uso da mesma. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerra a sessão, convocando a próxima para o dia 17 de setembro de 2020. Sala das sessões, em 10 de setembro de 2020. Quem estiver de acordo com a ata, permaneça como está. Quem não tiver, se manifeste. Senhor presidente, eu vou me abster porque eu não estava presente. Certo. A ata foi aprovada por unanimidade dos presentes, com abstenção. Por unanimidade não, com abstenção. Expediente do dia. Requerimento número 057/2020. Solicita serviço de construção de 2 quebra-molas em duas localidades do município de Equador. São estas: uma na rua Evaristo Brito, às proximidades do Bar do Serjão, e o outro na travessa que liga a rua Valdomiro Meira da Trindade com a rua Francisco Constantino de Moraes, às proximidades da residência de Fernando. Vereador autor, Josenildo Alexandrino da Nóbrega. Como não tem nenhuma matéria para ser votada hoje, nenhum requerimento, nenhum projeto de lei, vamos para o sorteio dos oradores. Por que não faz a votação do requerimento hoje? Como é? Não faz a votação do requerimento? Tem um requerimento. Se vocês... Faz aqui, quem faz o requerimento? Foi Mil Destino. Por que não faz pedido de dispensa e já vota? Se o plenário concordar, concorda, Marquinhos? Das lombadas, né? Concorda, Beg? Beg? Ele aceita também. Beg? Você concorda com a dispensa do tempo para aprovação do requerimento? Requerimento 057 de junho. Disseu? Rosail. Então, como o plenário aprovou, vou submeter à discussão e votação o requerimento número 057/2020, que tem como ementa: solicita o serviço de construção de 2 quebra-molas em 2 localidades. Vereador autor, Milde Gino, com a palavra para a sustentação do seu requerimento. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste. Senhor presidente, esse pedido foi do primeiro, que é da rua ali, perto da casa de Fernando, de Lisbão, e esse outro é ali perto do Bar do Serjão, que o mesmo me pediu, solicitou para eu fazer esse pedido aqui. Então, o meu voto é favorável, peço a vocês que acompanhem meu voto. Vereador Disseu. Sou favorável, senhor presidente. Vereador Azailton. Favorável. Vereador Fábio. Favorável. Vereador Marquinhos. Favorável. Vereador Berg Braz. Vereador Júnior. Favorável. Então, o requerimento 057/2020 foi aprovado por unanimidade. Sorteio dos oradores. Queria justificar aqui, antes do sorteio dos oradores, a ausência do vereador Raul Guedes, que por motivo superior não pôde estar presente hoje. Primeiro,
Orador da noite, o vereador Oséilton. Segundo orador da noite, o vereador José Alexandrino. Josenildo Alexandrino, Mildegino. Terceiro orador da noite, o vereador Berg Braz. Quarto orador da noite, o vereador José Geraldo. Quinto orador, José Disseu dos Santos. Vereador José Disseu. Sexto orador da noite, o vereador Dr. Fábio. E o último orador da noite, o vereador Antônio Marcos de Araújo. Faculta a palavra ao primeiro orador da noite, o vereador Oséilton. Boa noite, senhor presidente, caros colegas vereadores, internautas que nos acompanham através das redes sociais. O nosso boa noite. Senhor presidente, minhas palavras hoje serão poucas. É só falar da convenção de ontem, né, do PT e o DEM, o DEM foi a semana passada, e o PROS, que homologou a pré-candidatura dos candidatos Carlinhos e Arli, pré-candidatos esses que já fez muito pelo nosso município. A gente sabe que esse ano os candidatos são todos filhos da terra, né? Os candidatos a prefeito e vice-prefeito. Eu tenho minha bandeira, respeito quem tem a sua bandeira contrária. A gente sabemos que vivemos numa comunidade pequena, todos se conhecem e sabe quem faz o bem ao próximo. Sabemos que é uma candidatura difícil, que vai ser através de redes sociais. Peço a cada um que deixe os ataques para lá. Vamos mostrar proposta e trabalho, que assim só quem ganha é a população. Também podemos até citar ontem na convenção que teve a presença do excelentíssimo senhor Jaime Calado, o esposo da Zenaide, senadora, onde abrilhantou cada vez mais a convenção do PROS, onde homologou, né, a pré-candidatura do nosso pré-candidato a prefeito Sebastião Carlos Derek, onde todos sabem que eu tenho a bandeira, né, levanto a bandeira de Sebastião Carlos Derek, torço para que ele chegue e possa mostrar um bom trabalho à frente do executivo do município de Equador. Conto com todos vocês, né, para que nós deixemos os ataques para as pessoas que gostam de ataques, né, porque nós, como representantes do povo e pré-candidatos a vereadores, devemos mostrar a proposta e mostrar os trabalhos, porque além de nós ser vereadores, somos todos pré-candidatos a vereadores, né? São essas minhas palavras e boa noite a todos. Obrigado, vereador Oséilton. Faculta a palavra ao próximo orador da noite, o vereador Mildegino. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, internauta que nos assiste. Senhor presidente, minhas palavras não serão breves. Quero aqui só parabenizar ontem a convenção do PROS, do PT, que homologou a pré-candidatura do nosso pré-candidato a prefeito, Carlinho, da vice, pré-candidata a vice, Dona Arli, e os demais candidatos do PT. Como também nós fizemos uma
a convenção a semana passada e ficamos aqui tudo acertado com os 10 pré-candidatos a vereador do DEM. Mas, assim, graças a Deus, minha campanha, todas elas foram feitas na paz. Eu não tenho adversário político, eu faço uma campanha limpa, como todos me conhecem aqui, todos os colegas aqui são prova disso. Então, eu não tenho nem de que me queixar de A nem B, de nenhum de vocês, nenhum dos pré-candidatos novatos. Então, eu só peço a vocês, a todos, que vamos lutar por um Equador melhor e pronto. Só isso que eu peço a vocês. Uma boa noite e que Deus ilumine todos nós. Obrigado, vereador Mil. Faculta a palavra ao próximo orador da noite, o vereador Berg Braz. Boa noite a todos e a todas. Cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando na rede social. Dizer que já iniciou, né, a pré-campanha, já houve as 2 convenções dos 2 pré-candidatos de Equador. E eu desejo boa sorte aos pré-candidatos e que façam uma campanha limpa. Mas, infelizmente, a gente já vê que já começou em Equador a campanha suja. A campanha querendo denegrir as imagens das pessoas, querendo tirar voto, oferecendo empregos, fazendo uma campanha diferente, uma campanha com maldade. Mas Deus vê tudo e a gente sabe o resultado disso. Então, eu peço aos colegas que não sigam esse caminho de querer destruir os outros, denegrindo, e com esse tipo de política, essa política velha. Mas, graças a Deus, as pessoas estão com os olhos abertos e vamos manter firme e mostrar ao povo do Equador quem realmente tem trabalho, quem está ao lado do povo todo o tempo, e quem tem mandato do povo, e não mandato pessoal. Então, as pessoas vão julgar e vamos apresentar de casa em casa e mostrar ao povo do Equador quem são essas pessoas. E, então, vamos fazer uma campanha limpa. Então, essas são minhas palavras. Também quero ver depois com o jurídico, porque eu conversando com uma pessoa que vai trabalhar nas eleições, e essa pessoa me disse que esse ano não vai ter aquela ajuda que vinha do governo federal. Não sei se o Fábio já... Não tinha uma ajuda que essas pessoas que trabalhavam de mesário, que a Justiça Eleitoral tinha, e parece que foi tirado. Então, a gente vê se há a possibilidade da gente colocar um requerimento, se o município não pode repor isso ao pessoal que vai trabalhar, porque eles não vão ter nenhum incentivo. Então, uma pessoa me procurou para falar sobre isso. Então, depois a gente vê a possibilidade com o jurídico para ver se pode fazer isso. Outra questão é a questão dos taxistas que pagam seus impostos, tudo bem direitinho no município. E há 8 anos não, há mais tempo, eles vivem ali, não tem uma praça, não tem onde colocar o carro. Então, assim, é um pedido de muito tempo deles, e a gente vê se a gente conseguir essa praça dos taxistas. Mas, se não conseguir agora, se Deus quiser, o próximo ano, nosso pré-candidato vai fazer isso. Então, essas são minhas palavras e obrigado. Obrigado, vereador Berg Braz. Faculta a palavra ao próximo orador da noite, o vereador Júnior de Zé Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, todas as pessoas que estão nos assistindo de casa, a equipe aqui de trabalho da Câmara também. Quero só dizer da minha alegria ontem de ter realizado a convenção do PT e do PROS. É uma convenção muito organizada e que nos deixa feliz por estar escolhendo 2 pessoas que verdadeiramente amam nossa cidade, que já fizeram muito por nossa cidade e que, com certeza, dia 1º de janeiro começarão a fazer muito mais, né? Então, da minha alegria de ter ontem, a gente ter escolhido Carlinhos Derek como nosso pré-candidato a prefeito, e a ex-vereadora que tanto fez pelo município, Arli Azevedo. Infelizmente, algumas pessoas maldosas que não pensam
infelizmente, no tempo da política, não pensam no respeito, não lembram da amizade, não lembram da história, não lembram que vivemos em uma cidade pequena, que quando acontece algo com um, todos sofrem, né? Que na realidade é uma cidade onde toda a população, infelizmente só não no tempo da eleição, mas é uma cidade que o povo é unido. Quando você mexe com um equadorense, praticamente está mexendo com todos. Mas tem algumas pessoas, eu não falo nem dos políticos, infelizmente algumas pessoas que estão tentando algo na política, às vezes até com algum tipo de promessa, que esquecem esse tipo de coisa, da amizade, do respeito, e começam a faltar com respeito, começam a tentar algumas coisas que não condiz com o jogo digno, né? A campanha digna, a campanha limpa, e até com mentiras, né? Essa semana algumas pessoas me procuraram, eu não vou nem citar aqui nem quem são as pessoas, nem qual o assunto, mas perguntando se era verdade que se eu ganhasse, iria fazer algo com alguns trabalhadores, porque já tinham ouvido falar nessa história. E eu quero dizer a vocês, quem me conhece sabe que eu odeio o autoritarismo, e na política, aí sim, né, que é algo inadmissível você querer usar o poder para prejudicar algumas pessoas. Mas, infelizmente, já começaram as mentiras, algumas pessoas andando nas casas mentindo, e quem me conhece sabe como é meu trabalho nesses 8 anos de vereador, e não só uns 8 anos, nos 37 anos de vida que eu tenho em Equador, né? Nasci em Equador e vivi toda a minha vida aqui, então assim, não adianta as pessoas passarem falando de mim, que praticamente todas as pessoas de Equador me conhecem minha índole, conhecem meu comportamento na sociedade, e talvez isso vá até atrapalhar o pré-candidato dessas pessoas. Então, fui procurado também por Chico Bucão essa semana, com essa preocupação dos táxis também, que inclusive tem um requerimento meu nessa casa, solicitando um local para os mototaxistas e os taxistas. Taxistas que, como por exemplo Chico Bucão, pagam imposto há muitos e muitos anos, e não tem simplesmente um local para colocar o carro. Então, realmente, isso é inadmissível. Então, eu espero que a gestão ainda possa fazer isso para essas pessoas. E os mototaxistas, a gente sabe que já foi batido muito aqui, tem um requerimento também meu, que ficam em calçadas, ficam procurando uma árvorezinha para botar na sombra, né? E a gente vê nas cidades, uma cidade como Parelhas, por exemplo, tem os locais de mototáxi que praticamente não gasta nada para fazer algo daquele tipo. Então, é só querer, só uma questão de vontade para que isso seja resolvido. Minhas palavras, senhor presidente, eram só essas, e quero dizer que a pré-campanha começou e que todos nós não esqueçamos que a campanha passa. Inclusive as pessoas que pensam em entrar aqui também, pensem o que vão falar, o que vão fazer, porque se por acaso vocês ganharem, vocês vão ficar 4 anos aqui trabalhando junto com talvez a maioria daqui. Então, é interessante que o respeito prevaleça para depois não vir os arrependimentos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Júnior. Faculta a palavra ao quinto orador da noite, o vereador José Disseu dos Santos. Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da Casa Legislativa Dedé Batista, internautas que nos acompanham nesta noite pelas redes sociais, nosso boa noite, né? Como os demais colegas, a minha fala também essa noite será bem curta. Eu quero tão somente agradecer aos colegas pela compreensão da minha ausência nas últimas 2 sessões, como eu justifiquei através de um atestado médico que estava em
isolamento social por suspeita de Covid-19. E, graças a Deus, após cumprirmos o isolamento, fizemos o exame e, para a glória de Deus, deu negativo, né? E nós estamos gozando de plena saúde e agradecidos a Deus e aos colegas pela compreensão. E aproveitar também, como falou anteriormente os nossos colegas, para parabenizar os pré-candidatos Carlinhos Derek e Dona Arli pela a linda convenção que aconteceu nesta casa ontem à tarde. Diga-se de passagem, como bem disse o amigo colega Júnior, muito organizada, muito participativa e com um discurso muito bonito e muito coerente do nosso pré-candidato Sebastião Carlos Derek, que, se Deus quiser, vai alcançar a vitória na próxima eleição do dia 15 de novembro e vai colocar em prática, sem sombra de dúvida, tudo aquilo que ele falou aqui, porque nós conhecemos Sebastião Carlos Derek, nós conhecemos Carlinhos de perto, trabalhamos durante muito tempo juntos, nós iniciamos a nossa vida profissional, senhor presidente, trabalhando na Telerne. Carlinhos era telefonista e eu mensageiro. Em seguida, passamos a trabalhar junto na Secretaria de Saúde. Carlinhos fazia parte do Conselho Municipal de Saúde, eu era secretário do Conselho de Saúde, trabalhamos no hospital, trabalhamos na Prefeitura, na Secretaria de Saúde novamente, nesta casa junto como vereadores. Ele, na qualidade de presidente desta casa, fez uma excelente condução no serviço do Legislativo, fez uma excelente condução enquanto secretário dos cargos que ocupou aqui no nosso município, como vice-prefeito, sempre ao lado do povo, um excelente advogado. Então, ele está qualificado para assumir, sem sombra de dúvida, o cargo de prefeito, que, se Deus quiser, a partir de janeiro, ele vai assumir. Porque logo, logo a sua candidatura vai estar sendo homologada e muito em breve vai estar sendo homologada também a sua vitória, em nome de Jesus. Então, eu quero só parabenizar os candidatos pela linda convenção que aconteceu aqui nesta casa, como também a convenção que aconteceu semana passada do DEM, né, que anunciou o nome, se não me engano, de 10 pré-candidatos a vereadores. O PT anunciou mais 6 candidaturas, junto com Carlinhos e Arli, pré-candidatos a prefeito e a vice. E, senhor presidente, pedir a Deus que dê sabedoria para que tantos candidatos, os pré-candidatos e logo mais candidatos, como também os eleitores, possam e consigam conduzir os trabalhos da próxima eleição, como disse Berg, na paz, na tranquilidade. Júnior falava aí há pouco tempo e eu estava aqui analisando. A campanha passa. E quem está em rede social, ou até mesmo de casa em casa, atacando, denegrindo a imagem de seus prováveis futuros colegas de Câmara, muito em breve vão estar aqui, olho no olho, sendo representante do povo, se assim Deus permitir, né, porque a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por força e permissão de Deus. Então, se for da vontade de Deus, vai aparecer, sem sombra de dúvida, novatos aqui e vão estar aqui, como o Júnior disse, talvez, com a maioria dos que aqui se encontram, né? E aí, você que anda denegrindo, ou que anda denegrindo a imagem dos demais que aqui se encontram, e depois vai estar aqui convivendo com ele, vai ser uma convivência um tanto quanto ou um pouco chata. Então, é interessante que todos pensem por essa lógica, por este lado, se respeitem as ideias diferentes das suas, escolheu o seu candidato, vote nele. Já tomou sua decisão? Beleza, respeite quem não tomou ainda, ou até mesmo quem já tomou, mas que pensa diferente. Porque, como os colegas diziam aqui, a política passa. Nós moramos em um lugar de 6 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo é amigo de todo mundo. Então, para que esses ataques sem lógica, sem necessidade em redes sociais, ou de rua em rua, de casa em casa? Então, é interessante que as pessoas pensem, analisem
e vejam a maneira de conduzir esta pré-campanha e também a campanha que já está praticamente se iniciando. Então, senhor presidente, desejo boa sorte a todos e agradeço aqui aos colegas a compreensão mais uma vez. Obrigado, vereador Disseu. Faculta a palavra ao sexto orador da noite, o vereador doutor Fábio. Senhor presidente, caros colegas vereadores, servidores da casa, internautas que nos assistem, nosso Jefferson aí, que é o nosso representante aí pela transmissão. Eu queria inicialmente tocar nessa tecla já ventilada por todos os colegas, que nós estamos no período pré-eleitoral. As convenções se realizaram, todas as convenções. Eu quero aqui parabenizar a todos os colegas vereadores que tiveram seus nomes homologados nas convenções dos seus respectivos partidos, desejar êxito e boa sorte, e comungando com todos que nós possamos fazer uma campanha eleitoral pautada nas ideias, nas propostas, nos projetos que Equador precisa. Eu acredito que todos os pré-candidatos conhecem a realidade de Equador, presidente. Eu estou no 4º mandato, 16 anos praticamente, e a gente sabe que o período eleitoral é um período difícil. Então, cabe a nós, enquanto políticos investidos em mandato, saber contornar determinadas situações, colaborar e contribuir para que seja tudo dentro do debate democrático de ideias. Nós somos adversários no plano das ideias, nas escolhas políticas que fazemos. Nós somos amigos na vida. Eu, particularmente falando por mim, eu não tenho inimigos políticos. Eu tenho um adversário de ideias, de pensamentos, de projetos, de alternativas, porque cada um tem a sua proposta, tem a sua ideia, tem o seu ideal. Nós entendemos que algumas pessoas se insurgem porque durante 8 anos, senhor presidente, foram massacradas, foram perseguidas pela gestão. Mas a hora agora é para que a gente possa fortalecer esse debate. E indo para essa questão do debate, eu quero externar aqui, publicamente, que sábado passado, o nosso pré-candidato, aliás, já candidato, porque já foi homologado na convenção do PSD, o professor Clédson, esteve no programa Frente a Frente com o jornalista Marcos Dantas, que é um dos jornalistas respeitados, blogueiros respeitados dessa região, e eu tive, vereador Marquinhos, a oportunidade de assistir toda a entrevista. E quero dizer aqui ao senhor, a despeito das escolhas de cada um, que eu fiquei muito feliz e satisfeito com o domínio, com o controle, com o conhecimento que Clédson demonstrou da cidade de Equador. Clédson foi recenseador do IBGE, foi uma pessoa que veio da zona rural, com parcos recursos, e aqui conseguiu sobreviver, conseguiu se formar, edificou sua família e também participou da política com mandato, tanto como vereador como como presidente desta casa. E eu fiquei, assim, entusiasmado com a vontade de Clédson de fazer algo por Equador. Me entusiasma quando eu vejo planejamento. Me entusiasma quando eu vejo capacidade de ouvir. E eu tenho dito algumas vezes, nas sessões,
que a oposição fez uma coisa bacana, bonita e elogiável, que foi discutir com a população através de lives nas redes sociais. Eu, inclusive, participei de algumas. No momento que a gente vive, vereador Disseu, essa questão da pandemia, do isolamento, do afastamento, por precaução e respeito às medidas sanitárias, onde a gente não podia se dirigir à casa das pessoas para conversar, mas através das redes sociais, a rede social ela tem esse efeito positivo de permitir que nós possamos conversar com as pessoas e colaborar. E, pela primeira vez, você vê um candidato que tem um projeto político enxuto, conciso, realista, não uma mera peça de ficção, não é um livro, não é uma tese, mas é um programa de governo fincado apenas na potencialidade do município de Equador. Eu nunca tinha visto isso antes, então isso me entusiasma. Isso vem a demonstrar, vereador Marquinhos, que estamos no caminho certo. A despeito das escolhas dos colegas, nós estamos, a oposição vem preparada para o debate, para o embate, e vem preparada, acima de tudo, para tentar solucionar alguns pontos nevrálgicos da gestão administrativa de Equador. Isso é importante. O povo quer isso, o povo quer saber, o povo quer conhecer, o povo quer entender se o candidato que ele está escolhendo para votar, se ele está apto, se ele está capacitado para gerir o município de Equador. E, acima de tudo, o que mais me entusiasma é o projeto coletivo. Não é um projeto individual, é um projeto discutido coletivamente. É o projeto de alguém que perdeu um pleito eleitoral, mas que não baixou a cabeça, que continuou trabalhando suas ideias, conversando, e novamente é evocado pelo seu partido, pelo grupo, para representar o poder executivo de Equador. Isso é importante. Então, eu parabenizo o professor Clédson pela grandeza, pela altivez, pela segurança, porque eu já assisti a várias entrevistas e você vê que Clédson tem um ponto importante, ele não titubeia no que ele fala. Ele dá uma segurança ao eleitor. Isso que o eleitor está precisando. Em tempos em que a classe política é criticada, Clédson vem trazer esse alento e essa segurança que Equador precisa. Então, parabenizo publicamente o professor Clédson pela crescente, pelas ideias, pela vontade de fazer um governo a quatro mãos, né, pela vontade de fazer um governo voltado para o pobre, para o pequeno, para o desassistido. Enfim, é um projeto que traz ideias. Isso é importante, eu acho, no meu entendimento, que é o que Equador precisa, e acredito que é o que Equador vai ter, e isso, é lógico, que vai depender, né, dos eleitores. Senhor presidente, eu também trago a questão que foi colocada por Berg, por Júnior, a questão da praça de táxi, que eu também fui procurado por nosso amigo Chico Bucão, que é taxista, há mais de 16 anos que ele paga, né? Então, e de fato, às vezes você chega ali, você vê que você paga um imposto para você ter a sua placa de táxi e você não tem onde colocar o seu carro. O município que recebe esse recurso, vereador Zé, tem a obrigação de garantir ao taxista, ao mototaxista. Os mototaxistas, há quanto tempo eles não reclamam? Requerimentos aqui reiteradamente aprovados, tudo cobrado do município. O que é, quanto custa conseguir fazer esse espaço acontecer? É tão pouco que se pede, é tão pouco. Então você veja Chico Bucão, né, quantos anos nessa vida de taxista e não ter onde colocar o seu carro para trabalhar. O município, a administração pública, de uma forma geral, ela precisa garantir
as condições de trabalho da população, principalmente a quem paga. Então fica aqui o nosso pleito para que o município possa ver essa situação. Senhor presidente, uma situação que nos entristeceu essa semana é que, infelizmente, o IDEB do Equador caiu. O IDEB da educação caiu. E quando o IDEB cai, é por quê? É porque a gestão não está pensando na educação, que deveria ser o maior estímulo. O maior estímulo de uma gestão deveria ser a educação do seu povo. E a gente vê que, de fato, não tem essa assistência, porque o município, nesse período de pandemia, retirou a gratificação dos professores, mesmo eles estando trabalhando. A gente sabe que os professores produziram nesse período e como produziram. No entanto, retirar a gratificação, quando a gente sabe que é uma gratificação deste nível, quando ela é recebida concomitantemente por mais de 5 anos, ela gera o direito à incorporação. Ou seja, você vai estar garantindo uma renda maior para efeito de aposentadoria do professor. E eu, durante todo o período da pandemia, quando as sessões se realizavam online, inclusive apresentei um requerimento que foi aprovado por unanimidade, agradeço aos colegas, solicitando que o município revogasse aquele decreto que suspendia as gratificações. Tive, inclusive, uma audiência com o secretário de Educação no período da pandemia, ele me recebeu, e essa gratificação toda ela era em torno de R$20 mil. Que onerosidade iria criar as finanças do município, que não teve queda na arrecadação, de em torno de R$20 mil. Então, são esses estímulos que fazem com que as pessoas desacreditem, senhor presidente. Fazem com que as pessoas repensem, porque não se engane, político nenhum não se engane que o povo não é bobo. O povo está alerta, o povo conhece seus direitos, o povo sabe o que quer. Nós, políticos investidos no mandato, precisamos ficar antenados com a população, porque a população está alerta e ela nos julga. Nós somos julgados diariamente por nossos atos e ações. Então fica aqui esse registro. E outra questão que eu trago, senhor presidente, a esta casa, é a questão da nomeação das pessoas que foram aprovadas no concurso público. Já estamos no mês de setembro. Vai terminar? Nós vamos permitir que se termine esse mandato sem nomear essas pessoas? Será possível? Tem aqui um requerimento que foi aprovado de autoria do vereador Antônio Marcos, solicitando uma audiência pública. Essa audiência pública não vai acontecer, senhor presidente? Nós precisamos dar uma resposta, é um direito dessas pessoas que estudaram, que estão aí desempregadas, têm essa oportunidade de poder exercer o seu trabalho. A gente sabe, o concurso público, hoje, para uma pessoa que passa, eu acho que é um dos maiores sonhos de alguém estar investindo em um cargo para o qual ele foi aprovado, ele estudou, ele foi aprovado. Não é favor da administração, é obrigação da gestão. Então, eu reitero aqui a Vossa Excelência que possa haver essa audiência pública, para que a gente possa, nessa audiência pública, vereador de Silva, sair com certeza dos atos de nomeação. Não há impedimento nenhum para a nomeação, porque o concurso foi realizado antes do pleito eleitoral, foi em 2015. A prefeita não é candidata à reeleição, a administração ela não para por causa do período eleitoral. Então, se a prefeita quiser, ela pode nomear amanhã. Então, fica aqui a nossa solicitação à prefeita para que ela possa rever esse decreto que suspendeu e nomear essas pessoas, para que elas possam entrar no exercício desse cargo. É um direito sagrado, é um direito delas, e é uma obrigação da gestão. Então, eram estas minhas palavras dessa noite e eu agradeço a atenção de todos. Obrigado, vereador Fábio. Faculta a palavra ao último orador da noite, o vereador Antônio Marcos de Araújo. Boa noite, presidente, os colegas aqui presentes e o pessoal que nos acompanha através das redes sociais, né? Começo minha fala hoje dizendo que ninguém é dono de cadeira. Essa cadeira aqui é transitória, nós já estamos em lugares de outras pessoas e as urnas
é quem irá de verdade, de fato e de verdade, dizer quem deve continuar ou quem deve sair, se irão vir novas pessoas. Ataques principalmente em época de política, isso é a coisa mais natural e jamais irá acabar. O vitimismo tem que ser deixado de lado. A gente sabe o quanto nos atacam, mas a política é isso, infelizmente. A política era para ser a arte do diálogo, do debate sadio, do debate da discordância. A gente ter discordância porque isso é a coisa mais natural da vida. Ninguém consegue olhar para o mesmo lado, principalmente quando se trata de 35, 34 candidatos, pré-candidatos, né? Então, realmente irá divergir. O respeito é um sonho que a gente sonha que na campanha aconteça, mas infelizmente não acontecerá. Não podemos sonhar tão alto. Infelizmente terá as mentiras, pessoas pensando em se promover, tentará derrubar o outro, podendo vir mostrar o que fez, mas isso é política e não irá mudar. Como eu falo, aqui nós estamos transitórios, estamos aqui para deixar o nosso legado. Quem passou aqui são inúmeras legislaturas, inúmeras pessoas que já passaram por aqui, cada um deixou suas ideias e não será diferente. Sempre acontecerá mudança e que essas mudanças, se assim as pessoas quiserem que mudem, que realmente venham pessoas comprometidas. E não façam só na pré-campanha, façam aqueles discursos bonitos, como se o vereador pudesse fazer até chover, fazer obras e mais outras coisas, e na hora H a gente decepcionar as pessoas que apostaram naquelas promessas. Então, pé no chão, respeito, como eu disse, é uma palavra que, infelizmente, na campanha vai ser difícil da gente ouvir isso, só vamos ouvir, mas, infelizmente, a gente vê que por trás dos bastidores não é bem isso que acontece. Frente a frente, doutor Fábio, o respeito é a coisa mais bonita, mas por trás dos bastidores, os ataques, os próprios candidatos começam a se atacar sem nenhum precedente. Então, tomara que essa palavra de hoje, como foi dito aqui em plenário, realmente seja efetivada. A questão, vereador Disseu, que foi tratado do requerimento da Praça de Táxi, o senhor já tem um requerimento também, nesta legislatura também tem um requerimento de minha autoria, aprovado por unanimidade, que, infelizmente, o município não executou. Os nossos olhares como vereador têm ouvido a população. Eu tenho feito meu trabalho, ouvido, como o senhor também, vereador Fábio, e como os demais. Cada um tem o seu trabalho prestado, cada um de sua forma. Como falei, o meu já trouxe esse problema para cá. Até hoje não foi solucionado. A gente vê os mototaxistas aí no sol. Os táxis, infelizmente, ficam ali naquela pista de rolamento. Muitas das vezes fecham um carro do lado, um carro do outro, correndo até risco de acidente, porque aqueles taxistas não têm um local específico para eles. Infelizmente, eles pagam o direito, mas não são contemplados com esse direito. Infelizmente, algo que tão barato é uma cobertura de mototaxistas e uma marcação de táxi. Seria o mínimo que o município poderia dar a esses profissionais que tão bom serviço prestam a toda a população do Equador. Marquinhos, você me concede uma parte? À vontade, vereador. Só para acrescentar ainda mais na sua fala aí, com relação aos táxis, à praça de táxis, né? 2010, 2011, eu apresentei, a gente até se comunicou agora há pouco, né, falando sobre isso, eu apresentei um requerimento aqui também, solicitando a criação de praça de táxis aqui em Equador, inclusive indiquei o hospital como um local, que se faz necessário uma praça de táxi no hospital, e o outro local que nós indicamos foi aqui, ao lado da Praça Simão Gomes, não sei se Fábio lembra. E a gente discutiu bastante aqui,
Os taxistas até nos agradeceram. 2010 ou foi 2011, é quase uma década atrás. E até hoje, isso não se concretizou. E como você bem falava, é uma coisa tão simples, um gasto mínimo para o município, né? Então, a gente espera que essa solicitação seja atendida o quanto antes para beneficiar esses, como você dizia há pouco tempo, tão bem trabalham, um serviço relevante, tão bem prestado aqui no nosso município, mas que, infelizmente, não estão sendo beneficiados com o que realmente deveriam ser. Obrigado, colega. Verdade. Agradeço pelas palavras, por estar trazendo esse problema. A gente vê que, então, não é só um olhar de um vereador, né? São vários. Veja só, há uma década já se tratava esse mesmo respeito, mas, infelizmente, até hoje não foi executado. Então, é o que eu digo, a gente tem que ter muita calma, muito cuidado na hora de uma pré-campanha. Estou falando de vereador a candidatos a prefeitos. Não podemos fazer uma campanha de promessas, porque, vereador Fábio, será um mandato de desculpas. E as pessoas andam cansadas disso. Viver de promessa, vamos melhorar 100%, vamos isso, vamos aquilo, as pessoas esperam. Estamos trabalhando com a esperança do povo, esperança das pessoas, esperança dos nossos familiares, que acima de tudo nós olhamos todos os dias para essas pessoas. E quando a gente faz uma promessa para a cidade, também nós estamos prometendo para essas pessoas mais próximas da gente. Então, é onde devemos ter muito cuidado e cautela. Isso eu digo aos vereadores atuais que aqui estamos, aos pré-candidatos também, que pegue um regimento interno, pegue uma lei orgânica e saiba o que é a atribuição de um candidato a vereador e a prefeito. Então, isso sim as pessoas poderão saber o que de fato pode e não pode fazer, e não prometer coisas que não estão ao seu alcance. Uma cobrança também, fazer uma cobrança a respeito aqui da rua, que é a quantidade de cachorros que nós estamos nessa rua aqui. Acredito que vocês andam na rua também, têm visto como tem acontecido aqui no município do Equador. Um monte de cachorro para cima e para baixo. O meu irmão essa semana ia se acidentando, meu cunhado da mesma forma. Então, acredito que não sou só eu que estou vendo. A vigilância sanitária, infelizmente, eu fiquei sabendo que até fugiu da memória aqui, o rapaz que cuida lá dos animais, o veterinário saiu, não é? Saiu o Maxwell? Saiu faz tempo. Então, ele faz muito tempo. Mas, e não foi... Mas já tem outro veterinário trabalhando. Mas a gente não está vendo o que está tão cuidando, esses cuidados que devem ter, né? A gente vê que a rua é um por cima do outro e nada é tomada. Alguma situação, até já foi pedido aqui um canil na época, as pessoas tiveram a ideia, colocaram aqui, até através de requerimento, um local que pudesse cuidar ou castrar, uma castração química desses... Foi eu. Vereador Disseu, pois olha, que poderia ter esse controle desses animais. Tanto o gato, que a gente vê abandonado, tanto os cachorros. Então, poderia ser uma forma de controle. E também outro requerimento maravilhoso, vereador Disseu, que as pessoas, os pré-candidatos também poderiam pegar essa ideia e, de fato, efetivar. A questão do IDEB, vereador Fábio, é uma notícia tão triste também para o nosso Rio Grande do Norte. Notícia que a gente vê que o Rio Grande do Norte está de ladeira abaixo. Não sei o que acontece no Rio Grande do Norte, porque cada ano vai piorando. A última agora é a governadora Fátima, que perdeu as rédeas do controle, perdeu o controle do Rio Grande do Norte. Nós ficamos em 27 estados, o 26 em um Distrito Federal, nós ficamos os 3 piores colocados. Ficamos entre os 3 últimos. Então, que educação nosso Rio Grande do Norte está... O que é que estamos fazendo de errado? Acredito que estão doutrinando e não ensinando, felizmente. Tem pessoas boas, tem professores bons, tem muitos mesmo.
O ano passado, a gente vê aqui que a nossa escola é o local mais próximo que a gente pode ter conhecimento, Isabel Ferreira, faltaram inúmeros professores. Não tiveram professor de inglês, entre outras matérias, esses alunos ficaram simplesmente sem saber o que se passava naquela matéria. Qual o resultado? O resultado está aí. Entre as 3 piores notas do IDEB do Brasil. Então, o Rio Grande do Norte, mais uma vez, passa vergonha. Infelizmente, é difícil dizer, é duro dizer, mas é esses os resultados que a gente tem colhido em uma péssima administração que o Rio Grande do Norte tem passado. A respeito do concurso público, eu sou uma prova viva que, graças a Deus, também consegui passar nesse concurso público de Equador, em primeiro lugar, na época, e com pouco tempo, acredito que com 6 meses depois, eu fui chamado e até hoje estou, já faz 3 anos que eu, Maílson, entre outras pessoas, estamos concursados e a gente sabe a felicidade que é. A gente, como concursado, como existe aqui o vereador Disseu, o vereador Mariano, né, somos nós 3 aqui, funcionários públicos do município de Equador, a quem tentamos dar o melhor da gente para esse município. E tenho certeza que essas pessoas também perderam dias e noites de sono. Muitas das vezes, a convivência familiar que a gente deixa de lado, infelizmente, mas pensando em alcançar esses resultados. E quando, sim, tem aqui nosso amigo também, Jefferson, né? Jefferson Moraes, também outro concursado, outro que desse concurso também, comigo, passamos neste concurso. São sonhos que estão estão sendo transformados em pesadelos. São 4 anos de história deste concurso, mais de 4 anos, né? Porque paralisou devido à pandemia, que se vencia lá em março. Foi paralisado esse tempo para dar continuidade. Acredito que esse ano, até dezembro, espero que ela chame, né? Que essas pessoas saiam desse pesadelo. A audiência pública, nossa parte nós já fizemos. Eu solicitei a audiência pública e, de imediato, os vereadores todos concordaram em a gente convocar a audiência pública. É a segunda audiência pública que a gente vai ter para tratar o mesmo respeito do concurso público. Mas, infelizmente, a gestora não tem a coragem de vir aqui, de frente aos os que estão lá na lista para serem chamados, e dar uma justificativa. Felizmente, manda representantes, porque acredito que quem deveria trazer essa resposta, olhando olho no olho de cada cidadão, de cada pessoa que passou neste concurso, deveria ser a gestora. Mas, infelizmente, é como a gente costuma ouvir, portador não merece pancada. Mas, infelizmente, se está representando a gestora nesse momento, merece, porque ela não fez o papel dela. Ficou só na promessa, e espero que ela cumpra daqui para dezembro o mandato dela. Que finaliza, e tenho fé em Deus que ela aqui jamais será eleita novamente. O Equador vai se livrar dessa gestão tão desastrosa que a gente vem passando. Então, senhor presidente, essas foram minhas palavras, e que Deus abençoe a cada um. Obrigado, vereador Marquinho. A situação dos cachorros na rua, Marquinho, realmente está complicado. Merece, é preciso, deve ter uma ação da vigilância sanitária, mas também deve ter uma ação dos donos dos cachorros, para não soltar os cachorros na rua. É importante que tenha essa parcela de contribuição por parte dos donos, que mantenham os cachorros presos, que cuidem dos seus cachorros. É importante. E também tem que ter a ação da vigilância sanitária. Estou tomando nota disso aqui, Marquinhos, para fazer a cobrança, certo? Então, nada mais a tratar. Encerro a sessão convocando a próxima para o dia 24 de setembro. Deus nos abençoe e fique na paz.